Motumbá, povo do Axé, Hugo Silvio Moura aqui, e hoje vamos falar sobre os sinais claros de que o Ori está em conflito. Os antigos dizem que quando o Ori entra em conflito, a vida não desaba de uma vez só. Ela começa a se desalinhar. Nada cai totalmente, mas nada se sustenta direito. É como uma casa que ainda está de pé, mas onde as portas já não fecham e o chão começa a ranger. Havia um homem que dizia sentir isso sem saber explicar. Ele acordava cansado, mesmo depois de dormir a noite inteira. Pensava demais, mas não conseguia decidir nada. Começava projetos com muita vontade, mas perdia o ânimo no meio do caminho. Não era tristeza, não era doença, não era falta de fé. Era um peso invisível, como se a própria cabeça estivesse em guerra consigo mesma. Ele continuava sua vida normalmente. Trabalhava, conversava, ria quando precisava, mas por dentro, algo não se assentava. Quando falava demais, se arrependia logo depois. Quando se calava, sentia que estava engolindo o que precisava sair. Quando escolhia um caminho, logo achava que tinha errado. E quando não escolhia, perdia a oportunidade. Era sempre assim. Qualquer caminho parecia o errado depois de ter sido tomado. Os mais velhos ensinam que esse é um dos primeiros e mais sutis sinais do conflito de Ori. A pessoa perde o próprio eixo. Nada parece totalmente certo, nem totalmente errado. A cabeça se enche de pensamentos, mas o coração não confirma nenhum deles. O corpo vai para um lado, mas o espírito parece que fica para trás, arrastado. Com o tempo, outros sinais começaram a aparecer na vida desse homem. As mesmas situações se repetiam, como um ciclo vicioso. Mudavam as pessoas, mudavam os lugares, mas o final era sempre o mesmo, sempre parecido. Brigas que começavam do nada, sem motivo aparente. Mal-entendidos que surgiam de conversas simples. Caminhos que pareciam abertos e promissores, de repente se fechavam na cara dele. Isso não era ataque espiritual, era repetição. E a repetição é a linguagem do Ori. O homem primeiro achou que estava sendo testado. Depois, começou a pensar que estava sendo perseguido espiritualmente, que alguém estava trabalhando contra ele. Mas o mais velho lhe disse algo muito simples e profundo. Quando o problema muda de roupa, mas mantém o mesmo rosto, não é o mundo que está contra você, é a sua própria cabeça pedindo uma correção de rota. Outro sinal muito claro do conflito de Ori é aquele cansaço que não passa. E eu não estou falando do cansaço do trabalho, da rotina. É um cansaço de existir. A pessoa se sente drenada mesmo fazendo coisas simples, que antes eram prazerosas. Perde a paciência com coisas que antes tolerava com facilidade. Tudo, absolutamente tudo, parece exigir um esforço gigantesco. Sabe por que isso acontece? Porque o Ori, em sua sabedoria, luta para impedir a pessoa de continuar em um caminho que não é dela. Quando o Ori concorda com seu caminho, ele te sustenta, ele te dá força. Mas quando ele discorda, ele pesa. Ele se torna uma âncora para te parar. Esse homem também percebeu que a sua intuição começou a falhar. Antes, ele tinha aquele pressentimento, aquela voz interior que avisava quando algo não era bom. Agora, ele ignorava esses sinais e, invariavelmente, se arrependia depois. Os seus sonhos ficavam confusos, agitados. A mente não descansava nem durante o sono. Ele rezava, pedia ajuda, acendia a vela, fazia suas oferendas, mas saía da reza com a mesma inquietação com que entrou. Isso acontece porque o Ori não responde a um pedido que contradiz o próprio destino da pessoa. Os antigos nos ensinam que Orixá ajuda, Exu abre o caminho, mas é o Ori que tem que aceitar. Se o seu Ori entra em conflito, nem o sagrado vai te forçar a seguir. Com o passar do tempo, o homem começou a se afastar de si mesmo. Ele passou a viver no piloto automático. Ria quando precisava rir, concordava quando precisava concordar, mas por dentro, sentia que estava atraindo algo muito profundo, algo que ele nem sabia nomear. Esse é um dos sinais mais perigosos do conflito de Ori. A pessoa começa a viver uma vida que ela não reconhece como sua. Quando isso acontece, o axé diminui. Ele não some de uma vez, mas vai enfraquecendo. A pessoa se sente com menos proteção, com menos firmeza, com menos clareza para tomar decisões. Tudo fica muito mais difícil do que deveria ser. E não é porque o mundo mudou ou ficou mais hostil, é porque a cabeça perdeu o alinhamento com o coração e com o espírito. Foi só quando esse homem parou de procurar respostas, fora que ele começou a escutar o que vinha de dentro. Ele percebeu que sempre que fazia certas escolhas, seu corpo dava um sinal, um aviso. Sempre que ele insistia em frequentar certos lugares, algo apertava no peito. Sempre que ele permanecia em situações que feriam seus valores mais profundos,
O cansaço dobrava de intensidade. O Ori dele nunca deixou de falar. Ele é que tinha deixado de ouvir. Os mais velhos nos ensinam que conflito de Ori não se resolve com promessa, nem com pressa. Se resolve com verdade. É preciso ter a coragem de olhar para dentro e reconhecer onde você está traindo a sua própria natureza. Onde você está vivendo para agradar os outros, para provar algo, alguém, para competir, para sustentar uma imagem que não é a sua. O Ori entra em conflito quando a vida que estamos vivendo não corresponde ao destino que escolhemos antes mesmo de nascer. Quando o homem começou a corrigir pequenas coisas, o peso começou a diminuir. Não foi tudo de uma vez, mas aos poucos, ao dizer não, onde ele sempre dizia sim por obrigação, ao se afastar de pessoas e situações que drenavam sua energia, ao respeitar seu próprio silêncio, quando a cabeça pedia recolhimento. E então, o axé começou a se reorganizar, porque o axé, a energia vital, gosta de alinhamento, de coerência. Os antigos dizem que quando o Ori se acalma, a vida não vira um espetáculo de um dia para o outro. Ela apenas flui. As escolhas ficam mais simples, mais claras. O sono melhora. Os caminhos se definem com mais naturalidade. A pessoa não precisa forçar tanto as coisas para que elas aconteçam. Isso é sinal de que a cabeça voltou para o lugar, de que o Ori está em paz. E assim fica o ensinamento de hoje. Quando o seu Ori está em conflito, a vida avisa. Primeiro em silêncio, com uma intuição. Depois, na repetição dos mesmos problemas. E por fim, no peso, no cansaço inexplicável. Quem escuta os primeiros sinais, corrige o caminho com mais facilidade. Quem ignora, muitas vezes aprende pela dor. Lembrem-se sempre. O Ori não é nosso inimigo. Ele é o guardião do nosso destino. Obrigado por assistirem. E que o axé de todos vocês esteja sempre alinhado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. 8. Approxima.